Bem-vindos, bem-vindos. Vamos conversar sobre um assunto muito interessante, muito instigante. Um pouco rarefeito, né? Um pouco assim, muito pouca informação sobre isso. Mas é algo que acontece muito com as pessoas e muitas vezes não conseguimos olhar para isso de uma maneira adequada e acabamos gerando mais sofrimento, mais além da conta, além do que deveria. A ideia veio de um questionamento de uma amiga no YouTube, né, num relato que ela fez, e coincidiu que eu estava pensando nisso já há algum tempo, estava observando e vivenciando principalmente isso há algum tempo, porque é um fenômeno que ele tem ciclos onde acontece muitas vezes e depois começa a rarear um pouquinho, para a gente ter tempo de trabalhar essas informações e depois acontece de novo. Esse fenômeno ele é citado num livro muito interessante do Robert Monroe, né? É uma trilogia dele, está lá no blog os 3 livros, tem na bibliografia e tem ali um texto também sobre isso, que é Viagens Além do Universo, A Última Jornada. Temos uma gata aqui, sem vergonha. A Última Jornada. Onde ele relata que, num certo momento da saída do corpo dele, da projeção astral que ele fazia, dependendo do movimento que ele fazia nessa saída, ele acessava, né, o que eu chamo de universos paralelos. Então nós temos nosso universo, que eu estou vivendo aqui, nesse momento, nessa linha do tempo, e nós temos outros universos onde cópias minhas também estão vivendo. Não são cópias exatas, né? São situações semelhantes, dependendo de cada escolha que é feita. Não é aquela ideia do elétron que tem 1001 possibilidades e que ele faz todas as possibilidades. Não, são alguns universos paralelos. A ciência fala hoje 7, 12, alguma coisa assim. Não se sabe ao certo quantos. E neles há uma cópia de você tendo uma vidinha também, pertencente à sua consciência, sua mônada, né? Então, o lugar onde eu encontrei uma descrição disso foi com o Robert Monroe nesse livro, A Última Jornada. E depois eu experimentei, eu vivenciei isso. A gente tem que diferenciar esse evento de uma rememoração de uma outra vida, de uma outra encarnação, certo? Minha visão sobre essa questão da reencarnação é um pouco diferente. Eu tenho algumas divergências com o modelo tradicional que a gente vê por aí, né? Eu penso que de uma certa forma elas são um pouco estanques, certo? É uma outra personalidade, com uma outra vida, com um outro momento, com uma outra cultura, com tudo diferente. Não é você lá, não, é outra personalidade. Certo? E que em algum momento, depois que o corpo físico dessa personalidade morre, a sua consciência pega essa personalidade, desfaz ela e cria uma nova. Então a gente tem uma herança energética aí, mas não é a mesma. Há uma certa independência, né, deles. Então nós temos esse evento de uma outra encarnação, que você pode rememorar, e temos o evento de uma outra vidinha sua num universo paralelo. São coisas totalmente diferentes. Tem alguém se oferecendo aqui agora. São coisas diferentes. Esses 2 eventos, eles trazem informação para a gente. Eles trazem autoconhecimento. Mas eles trazem um potencial muito grande de sofrimento. Porque no modelo da reencarnação tradicional, você lembra dessa outra vida e você tende a puxar para você essa outra vida. Os erros, principalmente os erros. Ninguém traz de volta acertos. Ninguém traz de volta os acertos. As pessoas trazem de volta os erros. Isso é muito ruim. Porque
Se você tem uma rememoração de uma outra vida e você lembra de um fato complicado, um fato intenso, de um evento que aconteceu nessa vida muito marcante, aquilo pode gerar um trauma em você hoje. Você pode ficar tão impressionado com aquilo que você realmente congela. É muito ruim esse tipo de coisa. Por quê? Vamos terminar outro aspecto. E você ter acesso a uma vida paralela também. Você pode também ficar muito impressionado com essa vida paralela, com o que está acontecendo com ela, e querer puxar para você essas coisas. Então esse é o comportamento equivocado dessas rememorações e desse conhecimento todo. Essas situações, elas são liberadas pela sua consciência, pela sua alma, pelo seu eu superior, pontualmente, né, de uma maneira bem organizada, para que você se conheça mais, para que você tenha expansões de consciência, para que você tenha expansões da sua mente, para que você cresça. E as pessoas, né, aí voltamos ali o que eu estava avançando, interpretam isso como sofrimento, como punição. Interpretam isso de uma maneira equivocada que leva a gerar sofrimento. A pessoa fica conhecendo uma encarnação passada e fica querendo trazer para si os erros daquela pessoa. Ninguém lembra de trazer os acertos. É impressionante. Você não encontra isso na literatura. Você, na outra vida, foi um santo. Ninguém comenta isso hoje. Não. Interessante. Você tem essa visualização, essa interação de uma outra vida num universo paralelo, e você pega o que tem de ruim, pega o problema, pega a tristeza, e você traz para cá e você gera mais sofrimento. Sua mente fica criando caraminholas na sua cabeça, e você entra num processo, num círculo vicioso de muito sofrimento. Então, por falta de informação, as pessoas sofrem muito. Muitas vezes esse processo ele é muito claro, não é sonho, não é algo ocasional. Caça fofuchada. Não é criação da nossa mente, porque a riqueza de detalhes, as emoções envolvidas, os sentimentos envolvidos, as percepções que você tem são muito verdadeiras. São algo que você não esquece no passar do tempo. É muito marcante. Saída do corpo é algo muito marcante. Essas coisas, saber dessas coisas, deveria gerar autoconhecimento. Deveria trazer mais aceitação da gente. Mais perspectivas de que a nossa consciência realmente é alguma coisa muito grandiosa, muito mais do que a gente possa imaginar, muito mais do que esses meros debates se existe alma, não existe alma, se é só corpo, se a consciência vem da complexidade do cérebro, muito mais do que isso. Porém, isto ocorrendo, né? Boa parte das vezes controlado pela consciência, dosado pela consciência, e muitas vezes de uma maneira patológica, porque você está passando por um trauma, porque você passou, porque você está tomando uma medicação pesada, ou porque você teve uma vivência com uma ayahuasca, alguma coisa assim que pode promover isso, uma psilocibina, uma LSD que podem promover isso. Então, dependendo de como você tem essa vivência, ela vai ter uma tendência maior a ser bem aproveitada ou mal aproveitada. Depende da orientação que você recebe, a partir do momento que você tem essa vivência e que ela é tão intensa que você compartilha isso com alguém e você recebe uma reprimenda, você recebe uma restrição muito forte, um impacto muito ruim, de novo a gente cai no sofrimento. De novo a gente vai cair no sofrimento. Os eventos, por si só, são realmente de um potencial muito grande. Trazem essa questão de impressionar-se com a vivência de uma maneira muito forte. Não tem como você não se impressionar. Não tem como você, muitas vezes, relacionar a sua vidinha aqui com essa outra vidinha no universo paralelo.
Não tem como. Você percebe semelhanças, você percebe, né, há uma conexão muito grande nisso. E você acessar essa informação, sem orientação adequada, sem a visão correta, você vai se apegar, né, às coisas ruins e você vai ter sofrimento. Sofrimento é a nossa mente que cria. Nossa mente que interpreta a coisa, não gosta, não quer, não aceita, não concorda e cria sofrimento. E essas vivências tão intensas, tão impactantes, têm esse potencial muito grande. Mesmo quando você tem essa visão de que é para autoconhecimento, né, não foi numa situação patológica, não foi numa situação ruim, você está tranquilo, você teve uma vivência com isso e você acessou essa informação, mesmo assim, há um potencial muito grande de você se sentir incomodado. Como eu falei, eu tenho tido várias experiências disso ao longo do tempo. Tem ciclos, momentos, né, maior ou menor. E, realmente, tem algumas assim que você volta com uma impressão daquela vivência que é muito similar à que você tem na sua vida, um problema que você tem na sua vida que se repete em outra, e aquilo fica dentro da gente muito assim, muito forte, muito forte. É preciso uma certa disciplina para lidar com essa informação. Às vezes é tranquilo, você percebe, você até ri dos mesmos erros, das mesmas escolhas, dos mesmos problemas, mas em alguns momentos isso é impactante. E à medida que a nossa mente se impressiona com isso, se conecta com isso, a geração de sofrimento continua, ela persiste. Então você não tem aquela vivência, você traz aquela carga energética, aquela impressão toda, aquela vivência, você sofre um pouquinho. A sua mente fica criando, fica ponderando e vai se arrastando. Você deveria ter soltado aquilo já e a sua mente continua, né, se punindo, se culpando, se indignando, se revoltando e sofrendo. Então, é um processo complexo, é um processo assim, né, em termos de explicação também, eu percebo que tento ser coerente, né, na minha explicação, mas é um processo de assimilação de cada pessoa muito, muito difícil. Se você não tiver uma boa orientação, você vai complicar mais ainda, você vai confundir mais ainda, né? Você vai confundir as vidas paralelas com vidas passadas. É um problema. Ou você pode confundir vidas passadas com vidas paralelas. Também é um problema. E se você tiver essa visão tradicional aí de reencarnação, pior ainda. Você vai ficar se culpando e se martirizando e atraindo, se conectando com essas coisas todas, com esse sofrimento todo, né? Como eu disse, ninguém lembra das coisas boas, só lembra das coisas ruins. Ah, porque eu morri assim, porque eu sofri assim, porque eu não sei o que, e aí você sofre. Esse sofrimento em excesso é ruim. Ele prejudica o desenrolar da coisa. Ele impede o seu processo de expansão. E, infelizmente, essas vivências fazem parte do processo de despertar. Fazem parte do processo de despertar. É algo muito natural. À medida que você vai ampliando suas percepções, vai abrindo sua mente para outras perspectivas, para outras realidades, você inexoravelmente vai acessar esse tipo de coisa. Não tem como fugir disso. Não é contexto planetário, não é ideia de momento, não é... nada. É etapa do despertar. E todos nós vamos passar um dia. Alguns vão demorar mais, outros vão mais rápido. Então, é algo natural. Acessar vidas paralelas, lembrar desses acessos, porque muitas vezes a gente acessa, mas não lembra. O processo ainda é muito inicial, parece um sonho, uma coisa distante, você parece que está se imaginando, fazendo outras coisas, então a gente não consegue identificar. E às vezes você acessa essas vidas passadas e também é um processo de sonho, meio turbulento, e por ter esse conteúdo negativo, muito pesadelo, muita dificuldade.
Até que, à medida que a gente vai avançando, e se você entrar realmente nessa jornada do despertar, as coisas vão clareando, você vai encontrando explicações, e aí você vai entendendo mais, e isso traz um clareamento, né? Traz uma luz que clareia, que ilumina esses eventos, e aí eles começam a fazer sentido, eles começam a ter mais coerência, você começa a aproveitar melhor eles. E aí, naturalmente, você precisa de uma visão adequada. Você precisa encarar esses eventos como fonte de autoconhecimento. Muito importante. Muito importante. Para que a gente possa realmente crescer. Senão, a gente entra numa espiral, aí, num círculo vicioso de sofrimento, de perda de energia. Né? Não vale a pena. Não vale a pena. Recomendo muito a leitura dos 3 livros do Robert Monroe. É o que de melhor nós temos sobre esse assunto. Uma visão coerente, singular, isenta, muito bom. Muito bom. E ao mesmo tempo, procurem olhar esses eventos que devem ter acontecido na vida de vocês ocasionalmente, ou que estão acontecendo de uma maneira mais, num ciclo mais intenso, né, atualmente, para entender, para aproveitar melhor isso e para crescer cada vez mais. Né? Gratidão.